Olá, seus lindos! Eu sou o Tobias, professor de Geografia aqui do Ângulo Sorocaba. Hoje nós teremos uma aula do pré-vestibular Alfa Rosa, aula de número 8. A nossa aula de número 8 trabalha então a leitura e interpretação de gráficos, sejam eles cartesianos ou com outros modelos. Para a gente ler um gráfico, a gente tem como primeira instância a leitura e interpretação de algumas variáveis da própria realidade. Então, a primeira pergunta que nós faremos: o que está sendo representado? Ou quais as variáveis da realidade que nós vamos representar no gráfico? A segunda questão que é importante perguntar é onde? Então, qual localidade está sendo representada? Ou melhor dizendo, de onde vêm esses dados que representam a realidade? E por fim, qual período que está sendo representado? Qual período está sendo representado? Portanto, quando? No caso do gráfico apresentado aqui, nós temos uma variável simples, que seria então a evolução da população brasileira. Então, o que? A evolução da população em milhões de habitantes. Quando? Num período entre 2001 e 2017. Então, eu tenho o complemento então, de o que está sendo representado, população. Onde? No Brasil. Quando? Num período de 2001 até 2017. E o que nós podemos perceber desse gráfico é que existe uma evolução. Então, tem uma linearidade de crescimento demográfico, né? Hoje nós estamos aqui na linha de 2017, representando 207,6 milhões de habitantes no nosso país. Vamos lá. Para entender melhor o sistema cartesiano, nós temos que relembrar, primeiro, o sistema cartesiano, ele é um sistema transverso, onde nós temos as abscissas representadas pelo eixo X e as ordenadas representadas pelo eixo Y. Dessa forma, nós temos alguns gráficos clássicos que vão utilizar o sistema de plano cartesiano. Um gráfico muito importante para a gente é o gráfico que representa, então, a pirâmide etária. Então, vamos lá. O que representa? A população do Rio Grande do Sul, quando representa? Em 2010. Então vamos lá, título, eu estou falando o que representa, a pirâmide etária, onde? No Rio Grande do Sul, e quando? Em 2010. Para ler esse gráfico, nós temos que entender que o eixo X, portanto as abscissas, representam a quantidade de habitantes, portanto pessoas em 1.000 habitantes. Então eu tenho aqui de 0 para 100 mil, 200 mil habitantes. E saindo do mesmo eixo 0 para 100 mil ou 200 mil habitantes consequentemente. Quando a gente pensa então em pirâmide etária, nós temos que categorizar os gêneros ou sexo, separando então masculino, representado aqui no caso em azul, e feminino, representado em vermelho. Ah, mas professor, e o que acontece com o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas estará representando então a variação das faixas etárias. Vamos lá. Primeiro eu tenho aqui de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos e assim sucessivamente até chegar na faixa etária de 80 anos. Podemos categorizar, classificando de 0 a 15 anos, uma população jovem, ou as crianças e adolescentes. A partir dos 15 anos até os 60 anos, uma população adulta, que é, no caso da nossa população brasileira, a maior parte da população. E a partir dos 60 anos, nós vamos ter, então, a população idosa, Esse, então, é o gráfico da pirâmide etária do Rio Grande do Sul em 2010. Pensando ainda no plano cartesiano, no sistema de ordenadas e abscissas, nós teremos aqui o chamado climograma, Então, como o nome já diz, ele vai representar o clima de determinada localidade. O clima pode ser representado dessa forma pela abscissa, portanto o eixo X, num período anual iniciando de janeiro até dezembro, onde nós teremos
duas representações do eixo Y. Uma representando precipitação, e aí nós teremos um gráfico de barras para a precipitação, e o outro eixo Y representando temperatura em graus. Portanto, nós teremos um gráfico linear, cruzando as informações. Quanto eu tenho de temperatura e quanto eu tenho de precipitação. Portanto, cruzando esses dados, eu sei que no mês de maio eu tenho temperaturas numa média acima de 25 graus e eu tenho uma pluviosidade acima de 150 milímetros. Outra forma de representação gráfica é o sistema polar, também conhecido como gráfico de pizza ou um cetograma. Como que funciona um cetograma? Eu imagino então um círculo representado, uma pizza, e essa pizza pode ser repartida. Se eu divido ela exatamente no meio, eu tenho 50% e 50%. Se eu dividi-la em 4 partes, eu teria, portanto, 25% para cada parte. Dessa forma, o cetograma, ou gráfico de pizza, vai me representar proporcionalidades. Então, quando eu olho aqui, o tema que está sendo tratado é o uso de idiomas na internet. Em qual período? No período de 2017. O que nós podemos observar? Que a maior parte utilizada na internet é o idioma inglês, com 25,3%. Mas não para por aí, nós temos mais outra forma de representação. No caso, seriam os gráficos triangulares, ou sistema triangular, ou sistema de pirâmide também chamado. Como nós representamos isso? Nós temos então 3 eixos, ou 3 variáveis sendo representadas. Pensando então no caso de 0 a 100, falando sobre cobertura vegetal, a mata ou área florestada. De 0 a 100, a lavoura, portanto, áreas agricultáveis. E outro eixo de 0 a 100, representando as áreas de pastagem, portanto, a cultura pecuária. Nesse sistema, então, nós vamos criar categorias. E, a partir dessa categoria, dada no gráfico, eu posso criar um mapa. Vamos pegar a primeira categoria. Categoria tipo 1. Muito pouca lavoura, pouca pastagem e predomínio de mata e floresta. Então eu vou no gráfico. O que seria o ponto 1? Eu tenho aqui, ponto 1, primeiro momento, vou para a lavoura. Lavoura seguindo em linha reta, eu tenho aqui aproximadamente 10% da cobertura dessa região com lavoura. No mesmo ponto 1, vou seguir o gráfico aqui no eixo de pastagem. Então eu tenho aproximadamente 25% da cobertura com pastagem. E por fim, ainda falando do ponto 1, eu vou para o eixo da mata. Então, seguindo reto aqui, área florestada, 60%. Então eu tenho uma categoria onde eu tenho 60% de mata florestada, 25% de pastagem, aproximadamente, e aproximadamente os meus 10 a 15% aqui de áreas com lavoura. Assim, então, as outras categorias podem ser enquadradas nesse mesmo gráfico, criando, então, variações relativas entre os dados colhidos. Não se esqueça de fazer a tarefa mínima e complementar e também de ler o livro-texto. Tchau!